Às primeiras horas da manhã a vitória já era certa. O ritmo da vida é duplo e inverso, diurno e noturno, material e espiritual. Já vimos suas características. As primeiras horas da noite trazem consigo os últimos e mais profundos ecos das horas do dia, ressentindo-se de sua proximidade, retardando-se, enquanto à meia-noite o ritmo se inverte até a manhã, cuja espiritualidade, por sua vez, se retarda nas primeiras horas do dia. Tal ritmo acha-se deslocado em relação ao ritmo da luz. As primeiras horas da tarde parecem carregar o peso de toda a escória da vida física diurna, dos encontros e asperezas da luta material. O mundo diurno é de expansão exterior, de sintonização solar, vermelha, sensual e sensória, material e animal, de ondas longas, baixa frequência, notas profundas, e baixo potencial em face do espírito. É o mundo do involuído, forte na carne, débil no espírito. Também aqui este momento do ritmo vital presume e espera seu momento oposto dado pelo poder do espírito. Gradativamente, porém, a tempestade do mal se acalma, para e passa. É na segunda metade da noite que, superada sua fase negativa, se inicia a fase positiva do fenômeno. Entramos no período de reconstrução da frequência de onda, de potencial, em seu período espiritual. Esgota-se a vida material, cala-se revivendo no imponderável. Vimos suas características. É uma vida sutil, imaterializada, interior, vigorosa, penetrante, de ondas curtas, alta frequência e grande potencial, de notas agudas e radiações noturnas, violetas, lunares. As condições ambientes que lhes são relativas e harmônicas, acentuam-se pela aurora, depois do que tendem novamente a inverter-se na fase diurna. Vemos nos Fioretti que o fenômeno aconteceu mais ou menos uma hora antes do nascer do sol, e que o Monte Alverne resplandecia pela chama que iluminava os montes e vales adjacentes como se fora o próprio sol. A chama continuou visível, portanto era ainda noite, por mais de uma hora, antes do dia, tanto que muladeiros que se dirigiam para a Romanha foram despertados pela luz nos albergues, levantaram-se, carregaram seus animais, e puseram-se a caminho. Só então viram que a luz se extinguia e se levantava o verdadeiro sol. Por sua própria lei e pelas condições das radiações ambientes, o fenômeno só podia acontecer neste momento, antes da aurora. Trata-se de fenômeno de harmonização com a divindade, onde a sintonização do sujeito receptor com a fonte transmissora deve ser por esta acompanhada e fortalecida de radiações circunstantes, cuja contribuição é igualmente indispensável. Para isso concorrem não só fatores espirituais, como também condições especiais de dinamismo ambiente, porque se trata de universal orquestração de forças, e forças de todo tipo. É inadmissível qualquer dissonância, seja nas alturas, seja nas profundezas. Deus é harmonia, ordem suprema, e sua manifestação não age senão em atmosfera de harmonia e ordem perfeitas. É necessária, além da hora apropriada, a atmosfera pura das altas montanhas, a paz dos bosques, a vastidão dos espaços, o céu límpido e estrelado, o silêncio, a solidão. Para se dar a harmonização que constitui o fenômeno, é preciso não só a sintonização do sujeito humano com Deus, mas de todas as criaturas que o rodeiam, e as forças da matéria e da vida são, também elas, criaturas de Deus. Recordemos que tudo vibra, que todo ser, toda forma, mesmo material, desprende de seu íntimo radiações que são vida, expressão do pensamento, da potência, da presença de Deus. Deus está em todas as coisas. As vozes da natureza falam-nos dele. Atrás da aparência, toda forma traz uma íntima substância imaterial de que é efeito e que a mantém em vida pela contínua reconstituição. Pertence ao mundo espiritual, trazendo um traço, embora mínimo, da face de Deus. Só assim, contemplando essa face interior da natureza, é que poderemos nos aproximar dele.
Aqui se revelou esta forma interior, só percebida por espíritos amadurecidos. Por isso, Francisco era capaz de ouvir em todas as coisas, forças e criaturas, a voz de Deus presente. E no alto do Monte Alverne, naquela hora, cada ser, cada coisa, árvores, rochas, pássaros e estrelas, ofereceram, reverentes, a homenagem de sua contribuição. A criação assistiu, vibrou, ofertou-se, acompanhou com sua íntima presença e perfeita harmonia as núpcias da criatura com o Criador. Não foi unicamente uma oferta cega, insensível, mas verdadeira resposta à participação, donde podia nascer unicamente verdadeira sintonia, acordes livres e perfeitos. Deus está em todas as coisas, como ordem, e como tal se manifesta. Não pode, portanto, falar-nos, nem poderemos subir até ele, se a harmonia não for perfeita. Para que Francisco pudesse sentir a presença de Deus, era preciso estar em harmonia com a natureza e ao contrário. Pois, qualquer dissonância nos afasta do íntimo das coisas, ao qual só poderemos chegar com a perfeita harmonia. O fenômeno só podia acontecer naquele lugar, naquela hora, com aquele homem. Isto está no íntimo da criação. São estas as regras musicais da orquestração que origina tais acontecimentos. Era necessária a transparência matutina de sutil atmosfera que não obstaculasse ou absorvesse as radiações provenientes tanto da Terra como do céu, radiações telúricas e estelares. Era necessária também a doce estação de setembro, quando o sol é oblíquo, o calor do estio calma em suas primeiras quenturas outonais, quando se aquietou o fervor estivo da vida, estação em que a exaltação da parte física, ao contrário da espiritual, diminui de ritmo e se esvai. O princípio de harmonia e sintonia exigia manhã tranquila, límpida, diáfana. O perfeito equilíbrio das forças primordiais permitiria à natureza entoar a nota fundamental da sinfonia, elevando ao redor do fenômeno, em perfeita consonância um fundo musical harmonioso, que a faria vibrar qual caixa de ressonância, a fim de nela apoiar e elevar a harmonia muito mais sutil do fenômeno místico. Do mesmo modo, eram indispensáveis as condições particulares em que se encontrava o sujeito, isto é, seu estado de completo esgotamento físico, a maceração orgânica que leva o potencial de vida do espírito, estado de degradação do dinamismo vegetativo que ajuda sua transformação em dinamismo espiritual. Enfim, era preciso o elemento fundamental, o homem, um homem que tivesse conseguido, por longa preparação, a maturidade, capaz de suportar e superar diante de Deus, a hora crítica da revolução biológica, lançado como um bólido no mundo do espírito, saindo para sempre da órbita das trajetórias terrestres. Era preciso que este homem, no extremo do sacrifício, no vértice do amor, abrisse os braços para Deus, e a ele se atirasse ardente de fé, e louco de paixão. Era noite alta. Parecia que se tornara imóvel antes de se destruir no dia. Nos dois horizontes opostos, o crepúsculo e a aurora calavam-se. A luz solar que neste hemisfério é quente, rósea, viva, direta, estava agora envolta em sombras. Somente, difundido pelo céu, um pálido reflexo de miríades de estrelas, luz tão diferente, fria, argêntea, sutil, imaterial. A mais humilde e calma sinfonia noturna, sucedeu à grande sinfonia do dia. Harmonia inversa, em tom menor, quase viúva e melancólica, de expectativa e meditação. Eis que a vida não mais se lança ao exterior para se expandir e crescer, mas se recolhe em si para se compreender. Durante a noite, a vida renasce inversa, envolta em sonhos, toda nota de luz, de som, de forma, revive aveludada em vozes delicadas que refletem o dia, suavizada por transparências irreais, espiritualizada em contornos indefinidos, vaga, submissa, sutil como um eco de acordes distantes. É a hora em que o universo cessa de falar materialmente,
do exterior, mas fala espiritualmente, de suas profundezas. Olha-nos então com seu olhar interior que não vê a forma mas o mistério de suas causas. Observa nosso interior e nos convida à introspecção. Foi em meio a esta imprecisão de formas, neste supremo silêncio da alusão humana, que o espírito preparado de Francisco podia, cantando às criaturas, reconquistar a corrente de manifestação divina até chegar à sensação de Deus. Sua alma ouvia as infinitas vozes da criação, abria-se como flor ao sol da manhã, ao mesmo tempo que ao redor começava, mais límpida e sutil, a sinfonia do universo. Abriam-se os céus e do alto chovia luz espiritual. Na diáfana imensidão da noite desapareceram os horizontes. A terra não era mais terra. Do alto do Alverne parecia a infinda vastidão, sem limites como o céu, e com ele tão idêntico, que era uma única e indivisível imensidade. O céu e a terra eram então a imagem do infinito. No alto, na vertigem do azul, abriam-se os misteriosos abismos das estrelas, espaços sem limites, onde os olhos e a mente se perdem. Deus é ainda mais profundo e distante mesmo estando tão perto. A alma encontra quando está para se perder. A visão dos céus se mostra a nossos olhos como a visão de Deus. Parece cair no nada e aí encontramos tudo. Francisco, de pé sobre a rocha, de braços abertos, contemplava. Deixava-se acompanhar e guiar pela voz de todas as criaturas irmãs para o Criador comum. A maré imensa das radiações de todas as coisas parecia elevar-se como ele para Deus, harmonizando-se em uma orquestração cada vez mais doce e espiritual. Cada ser era uma nota falando-lhe de Deus. Tudo falava à sua alma sensível, e ele tudo ouvia e compreendia. A vibração mais profunda vinha da terra e subia como um trovão pelas rochas ásperas do monte. A relva emitia uma nota mais cheia, mais vizinha da vida, majestosa, severa. Os pássaros, os insetos, os outros animais adormecidos, as ervas, ressonavam ao redor numa respiração tranquila. Mas ao longe, na interminável descida, nos montes, nos vales e planuras, as forças da vida repousavam em paz. Em paz as criaturas abandonavam-se confiantes nos braços da sabedoria e providência da lei de Deus. A tempestade do mundo, onde o homem se amedronta e se consome, estava longe, lá embaixo, nas cidades agitadas e cansadas. Sua voz não chegava ao pico, nem perturbava aquela paz divina. Mais longe ainda se perdia o ribombar seco da voz cavernosa do mal. Também ele, como toda criatura de acordo com a sua natureza no equilíbrio entre as forças do universo, também ele estava em seu lugar, para confirmar, não para violar a ordem divina. O mal lá embaixo revolvia-se num mar de trevas. Do alto, do ilimitado resplandecer das estrelas chovia sobre a terra uma luz indecisa. Era uma radiação difusa e penetrante, tremor agudíssimo do éter acariciando os seres, por toda parte, transmitindo seu ritmo a toda a criatura, vibrando de alta frequência, quase espiritual, trinado agudíssimo, igual, sutil. Paz, cantavam as estrelas, obedecendo à ordem divina. Esta orquestração do universo que acompanhava o desenrolar-se do fenômeno. Vive em cada nota, feita de conceitos, de forças, de formas, feita do pensamento e poder de Deus que tudo movimenta e vivifica. Sobre esse fundo de tão imensa sinfonia vibrava a alma do santo, respondendo às notas graves das criaturas irmãs que com ele cantavam em coro. Por sua vez, elas respondiam numa única música que em síntese dizia: Deus. Assim, bem de longe, através da criação, teve começo o colóquio entre Francisco e o Criador. Era o último dia da lunação, ia surgir a lua nova, que portanto nesse momento não aparecia no firmamento. A noite navegava triunfante para o momento de sua mais intensa espiritualidade. A música universal seguia em diversas alturas a espiritualização da hora e a tensão cada vez mais crescente da alma de Francisco, num crescendo de harmonia e perfeição.
Vibrações e acordes sucediam-se em pianos sempre mais elevados, cada vez mais claros e puros. Ele, o mais perfeito dos seres, o mais nobre, o mais vizinho a Deus, confortado pelo amor que espalhava e que agora lhe era restituído, rodeado pela natureza ajoelhada em veneração, entoava, seguido por toda a orquestra, seu mais sublime canto. Parecia guiar a marcha ascensional da vida. E tudo em perfeita harmonia progredia, em ritmo cada vez mais vivo e poderoso, para a aurora, o incêndio. Ao mesmo tempo que o ritmo aumentava de potencial, a respiração tornava-se ofegante, suspensa de enorme tensão, temendo um choque. Parecia que a terra se inflava e se erguia para seguir o santo em seu arrojo divino, que parecia querer arrastar consigo todos os seres para Deus, ou abraçar em seus braços abertos todas as criaturas irmãs, incendiando-as em sua divina paixão de subir. Estas pareciam querer unir-se ao arauto da vida, seu mensageiro perante Deus, e impeli-lo a subir ainda mais alto, até o trono do Eterno, para levar até aí suas vozes e para que lá o Santo recebesse o último sela de sua missão. A vida parecia atirar-se alegremente à subida para matar sua sede de sublime. O fenômeno já havia começado e devia cumprir-se até o fim. Cada minuto acelera-lhe o ritmo. Francisco tem atrás de si o acordo universal das forças que o estimulam, e diante de si Deus que o atrai. Não pode mais voltar. Não é mais dono da situação. Deve aceitá-la humildemente de Deus. Cairá inevitavelmente no incêndio que se alastrará pelo monte. A história dos Fioretti, como o Evangelho, não podia ser inventada. Os dois livros pressupõem e fazem sentir na simplicidade de sua história um profundo conhecimento dos fatos espirituais, que não podem ser improvisados nem inventados pela alma do povo. O narrador dos Fioretti fica na ingênua simplicidade fora do fenômeno, limitando-se a contar os fatos exteriores. No entanto, este modo de ver tão material, coincide com sua substância espiritual, com a profunda realidade do fenômeno. Ora, a experiência comum das coisas terrestres não é suficiente para fornecer-lhe elementos de semelhante história que não parece, mas deixa transparecer tanta sabedoria. O modo como é estabelecido e se desenvolve o fenômeno, a moldura que tão bem o cerca, a hora, o lugar, o homem, o comum, o prodigioso, o material e o espiritual, tudo está perfeitamente equilibrado e com os meios mais simples, com a espontaneidade das almas virgens, nos dá imediatamente o sentido da verdade. Francisco está suspenso no vértice de uma rocha entre a terra e o céu, ao mesmo tempo só e acompanhado por todos os seres, com a alma aberta a todas as vibrações do universo, diante de Deus que em alta voz, através de todas as criaturas, lhe diz, presente. Deus lhe fala por tudo que existe, pela organização funcional do universo, pelas harmonias da vida, pela alegria e pela dor. Fala-lhe no fundo da alma, por toda a parte sempre presente. Temos necessidade não só de um Deus que é causa transcendental e longínqua, mas sobretudo deste Deus atual, imanente e presente. Doutra forma ficaremos órfãos e sós, sem esperança de ver algum dia o que seja do rosto de Deus. Ele existe e é preciso senti-lo no meio de nós. Não é, nem pode ser, um Pai inatingível, por si mesmo triunfante nos céus, colocado numa distância insuperável. Assim é para quem raciocina friamente, o que nos aproximaria muito pouco de Deus. Francisco o alcançou porque começou por olhar na terra seus reflexos, servindo-se deles para subir até Deus pelos caminhos íntimos da fé, porque para chegar ao Criador, passou por todas as suas manifestações nas criaturas. Alcançou porque seguiu mais os caminhos do coração que os da inteligência, e preferiu a emulação e o amor ao raciocínio. Eis que se aproxima o momento supremo. Francisco começa a rezar, voltado para o Oriente. Sua querida Assis também está desse lado, onde logo o primeiro pressentimento vago da aurora começava a delinear o horizonte.
A noite atingia sua hora mais espiritual, hora de sonhos alados de luzes diáfanas e reais, hora profunda de mistério e silêncio. Eis Francisco diante do fim supremo, Deus. Quantas etapas para aí chegar, quantas pequenas tentativas de sintonização em sua vida. Aproximações parciais foram concedidas a S. Damião, em Grécio, na ilha de Trasimeno, em Porciúncula, na Lagoa de Veneza, e em tantos outros lugares de solidão e beleza. Tinha sido preparado por assaltos e contatos progressivos até a perfeita sintonização com Deus. O invólucro físico de sua alma se sutilizava gradativamente pela penitência, seu ser tornou-se mais sensível, e por sua vez preparado pelo jejum, pela oração, pela solidão e pelo sacrifício. Eis que as forças do universo rodam diante de Francisco. Subiu a tal ponto que as vê convergir para um único centro, e é capaz de ouvir a música paradisíaca de sua harmonia. É a ordem das coisas que canta aos louvores de Deus. Francisco é arrebatado em êxtase, está fora de si de tanta alegria e tensão. A grande orquestração do mundo vibra anunciando a chegada da glória do Rei que vem ao encontro de seu servo. Abrem-se os céus, o monte se incendeia inundando a terra de luz. As criaturas imóveis, olham reverentes, prostradas mais abaixo, ao redor, distantes, temendo tocar tão alta tensão diante da qual sentem que suas formas se desfazem. No alto ficam dois únicos seres, Deus e Francisco. O universo é um grão de areia, que se funde e some. Não mais se vê o sol em seus reflexos infindos, mas em seu real esplendor. A extrema alegria e tensão, de espírito, deve-se ter seguido na matéria terrível choque e sofrimento imenso. Mas, para o espírito, é felicidade naufragar e perder-se na infinita divindade. Tocamos de inexprimível e as palavras faltam. Estamos no limite extremo do sublime. O próprio santo contou tudo isto da melhor maneira, calando-se. Só nos é possível olhar de longe, como os muladeiros que iam à Romanha, olhar através da história, da lenda, da arte, da fé, porque nossas tentativas de reconstrução por intuições não vão além. Aquele incêndio projetou na visão interior de Francisco uma forma luminosa, Cristo. Mas o incêndio envolveu também o corpo do santo, que ficou marcado em sua carne pelos sinais da paixão. Pois é lei, que a união não se pode alcançar senão com a semelhança e a subida só é possível pela dor. Tudo isto será por alguns relegado como lenda ou fantasia. Não podem admitir o fato. Procuramos demonstrar por meios científicos e racionais a possibilidade e realidade do fenômeno que a mesma ciência e razão às vezes negam, pondo como conclusão deste trabalho que lhes serve de base. Procuramos reconstruí-lo pelo método da inspiração, isto é por intuição e sintonização nouricas. Procuramos restituí-lo à vida para que nos alimente, nos guie, nos arrebate, como fenômeno biológico que interessa a nossa evolução humana. Apresentamos S. Francisco no vértice da evolução humana, como um dos muitos modelos de nosso futuro, para que alguém tente imitá-lo na medida do possível. Temos necessidade de S. Francisco, especialmente hoje, onde a ciência materialista nos iludiu prometendo-nos uma riqueza traiçoeira que nos empobreceu o espírito. S. Francisco nos oferece a riqueza espiritual e a alegria, mesmo numa vida pobre e simples. A ciência ainda não soube fazer tão grande descoberta, fazer os homens contentes com meios simplíssimos. Podem dizer, enganando-os com ilusões. Mas a civilização que fez para o tão esperado paraíso na Terra, que está sempre para se realizar, se não traições. S. Francisco nos ensinou a libertação de tantas necessidades que nos escravizam, e que o progresso cria para explorar, ensinou-nos, e em que condições, alegria perfeita que o mundo desconhece. Como se sentia rico com tão pouco, como nos sentimos pobres com tanta riqueza. A moderna ciência materialista jamais conseguirá invenção semelhante, dar sensação de riqueza ao quem vive pobremente.
Quem destrói as aparentes utopias da fé, pode destruir valores morais inestimáveis, que são imenso poder de resistência. No céu e na terra existem tantas coisas que são impossíveis só aos ignorantes. Intuições supremas que ultrapassam os limites de nossa miserável vida cotidiana, indispensáveis à vida de indivíduos e de povos, cumprindo há séculos sua função, apesar de todas as negações. Conclusão. O fecho deste livro representa novo trecho de caminho percorrido, mas uma pedra do edifício espiritual. Esta obra desenvolveu também como continuação e comentário de A Grande Síntese, a grande luta humana entre a luz e a sombra, o presente e o passado. Cada passo nosso, no estudo do contraste entre a tese e a antítese, foi caracterizando a síntese. Este trabalho constitui novo desafio lançado ao mundo, não a esta ou aquela de suas pequenas divisões feitas à base de interesses, mas ao mundo todo e à sua psicologia, aos seus valores, como antítese do reino dos céus, da imponderável realidade do espírito. É desafio que o mundo da justiça lança a todo o mundo da força. Longínqua e humilde ressonância do Evangelho, rebela-se, como ele, contra o mundo e emprega na guerra as armas da paz. O Evangelho, a que nada podemos acrescentar ou tirar, constitui de fato o nosso farol, e Cristo, que com as armas do amor desafiou a força bruta, Cristo é para nós o modelo supremo. Roma não o entendeu, naturalmente, não o entenderam, também, as multidões apaixonadas que o seguiam e talvez preferissem aclamá-lo como rei de um reino terrestre, nem mesmo compreenderam os apóstolos, que apenas esperavam vitórias materiais. Não o compreende, finalmente, nossa época, divorciada do espírito. Desse modo, Cristo viveu no meio da incompreensão dos que mais próximos estavam dele e do silêncio de seus contemporâneos, como ainda hoje, em meio da incompreensão e do silêncio dos nossos tempos. Ninguém lhe ligou importância, enquanto vivo. Roma está plenamente satisfeita do próprio esplendor. O cérebro que dirige o mundo todo nem de longe poderia suspeitar que um bárbaro obscuro, perdido lá nos confins de uma terra de escravos, estivesse lançando a semente, viva até hoje, da renovação do mundo. Quando ele morre, pensam que sua figura tenha desaparecido completamente e sua instituição entrada em agonia. Mais tarde, de um golpe, inesperadamente, seu pensamento se propaga e conquista o mundo todo até transformar-se em sinal de contradição na história da civilização humana. Hoje, como ontem, e como amanhã, o mundo ou é a favor de Cristo ou contra Cristo. Indiferente a que ninguém pode ficar. Ninguém pode ignorar-lhe ou destruir-lhe o pensamento. Está nas próprias raízes da vida, tem valor fundamental na realidade biológica. Quem se espelha nesse pensamento, quem a ele adere, por uma questão de simples reflexo se engaja na luta apocalíptica das ascensões humanas. Se a Grécia criou a beleza e a sabedoria e Roma o direito, Cristo elevou o amor ao papel de força de coesão social, introduzindo no mundo conceito novo, inédito e original, que se tornará a unidade de medida do progresso humano. Quem, como nós, se ocupa principalmente disso, não pode deixar de tomar conhecimento dele e seguir o rastro luminoso de seu exemplo. Nossos tempos lembram-os em que ele viveu. Enquanto o mundo romano, em pleno fastígio da força, se desfazia no ceticismo, o suave e humilde mundo cristão, amparado no poder da fé, construía em silêncio. A história parece divertir-se com seus personagens, destruindo os mais poderosos, exaltando os mais humildes, demonstrando-nos obedecer a desígnios que não se identificam com os dos homens. Muitas vezes até mesmo os mais espertos e astutos denotam grande cegueira em face dos acontecimentos futuros e a história conduz governantes e governados a situações inesperadas. Acontece que os fortes tombam e os humildes triunfam, o mínimo se torna máximo e ao contrário, as mais sólidas construções desabam e as mais débeis continuam de pé. Enquanto o homem arquiteta planos, a história,
instável e repleta de surpresas, faz os acontecimentos se desenvolverem de acordo com o plano diretivo por ela elaborado e bem diferente do formulado pela razão humana. Não poderemos compreender esse plano interior, sem antes entender o funcionamento orgânico do universo. Nenhuma orientação política, nenhuma filosofia e nenhuma interpretação da história atuam apenas em função desse conhecimento mais amplo. Como existem dois planos históricos, um exterior e aparente, outro interior e real, a história se desenvolve através de duas espécies de acontecimentos, os exteriores, visíveis e ruidosos, que todos acompanham e a história registra, e os interiores, invisíveis, silenciosos e subterrâneos, que as pessoas e a história não veem senão quando finalmente se manifestam em frutos concretos e maduros. Assim, os períodos de incubação e de germinação, tão importantes quanto os de desenvolvimento e plenitude, passam despercebidos e permanecem secretos. A história é uma florescência de acontecimentos, dos quais não percebemos nem o intenso e íntimo trabalho preparatório, onde reside seu significado, nem a calma subterrânea que continuam a elaborar-se. Desse modo, muitos fatos continuam sem explicação lógica. Existe a conquista bélica, material, das terras, dos corpos e dos haveres, e a conquista pacífica, espiritual, das almas e dos valores morais. São estes os dois extremos da história: seu aspecto visível e seu aspecto invisível. Não apenas as multidões, mas até mesmo os próprios apóstolos, ao invés da expansão interior, no plano do espírito, conceberam a expansão exterior, no plano material. Cristo, porém, esclareceu e retificou e, mais tarde, mostrou através de fatos que sabia vencer interiormente, apesar das aparências exteriores da derrota. Mostra-nos a história como podemos chegar à afirmação, sem as manifestações exteriores que assinalam, como conseguimos criar e vencer em silêncio, conquistar também por meio de expansão interior e ir muito mais longe pelos caminhos pacíficos da convicção que satisfaz do que pelos caminhos bélicos da ação que constrange. E, nisso ainda, obedecemos ao Evangelho. Mas o presente volume, que estamos concluindo, não tem apenas significado espiritual, moral e social, mas também biológico. E, acima de tudo, construtivo. Consegue explicar tudo, sem negar coisa alguma, cria, relaciona e nada destrói, eis sua contribuição. Assim como respeitou a fé, respeita a ciência. Neste livro, a questão religiosa do progresso espiritual é também considerada como fase de evolução biológica e, por isso, o fenômeno moral continua verdadeiro, mesmo se enquadrado na ciência, que, assim, não fica destacada nem diferente do Evangelho, mas enquadrada nele. Por isso este livro faz o que a ciência não pode, isto é, conforta moralmente a dor, até mesmo em termos racionais. Apesar das várias tentativas de nivelamento a que hoje nos inclinamos na busca da justiça social, os homens não são, não podem ser, jamais serão iguais. A justiça é necessária, mas, em razão da estrutura biológica do planeta, não nos pode dar a igualdade, pois na Terra a igualdade não corresponde à realidade e, por isso, é absurda e imposta coletivamente. A humanidade, no entanto, compõe-se de seres de diversíssimo grau evolutivo, que vão da besta ao anjo. Para o primeiro tipo, o ambiente terrestre representa o máximo de evolução e de aperfeiçoamento biológico, de bem-estar e de felicidade. Para o segundo, o mínimo de tudo isso, apenas provações, o verdadeiro inferno. Entre os dois extremos oscilam 1001 estados intermediários. Vivem materialmente lado a lado, confundidos, ajudando-se e alternando-se no labor evolutivo, mas inconfundíveis quanto à natureza, que permanece diferente de modo a permitir, mais tarde, a volta de cada um a seu lugar exato. Os indivíduos adiantados, embora poucos, não estão nesta ou naquela raça, nesta ou naquela nação,
mas distribuem-se por toda parte e seus objetivos são, acima de tudo, superterrenos. Os indivíduos evoluídos não constituem casta com o objetivo de dominar neste mundo, nem raça nacional de finalidades imperialistas. Pelo contrário, reconhecem-se à primeira vista e confraternizam-se onde quer que se encontrem, e, finalmente, sua vida já se dirige para fora deste mundo, que eles superaram na Terra. O tipo besta goza, o tipo anjo sofre, o primeiro destrói, o segundo cria, um ignora, o outro sabe, um pede, toma, prende-se, o outro dá e se desliga. São essas as verdadeiras diferenças de substância, que distinguem e separam, as únicas que têm valor. Neste livro, partimos do involuído e chegamos ao evoluído. O problema coletivo ficou embaixo, nos primeiros degraus, porque, desenvolvendo-se em extensão, não pode desenvolver-se em altura. Já vimos que, como é justo, quando o evoluído acabou de sofrer no calvário do dever, de altruísmo e de dor, vai para sempre embora deste mundo. Este fim constitui o objetivo dos que têm longo caminho a percorrer e representa conforto para quem está ansioso por atingi-lo. Coragem. Dizemos a quem sofre: não superestimeis as liberdades e os programas humanos, libertai-vos individual e definitivamente. O caminho da libertação existe, sim. A condenação não é eterna. Vós mesmos podeis empregar, em vosso próprio benefício, as leis da vida e transformar-vos, evoluindo. O caminho livre, a única fuga possível do inferno terrestre consiste precisamente na evolução. Não há outro. Na verdade, esse caminho subentende sofrimento e esforço, mortificação, purificação e materialização. É árduo e difícil, mas o único seguro e positivo. A evolução coletiva, em massa, é demasiado lenta para os de mais boa vontade e muito morosa para os mais adiantados. Quem quer concluí-la depressa deve abandonar a corrente e agir sozinho. Esse caminho é a redenção ensinada por Cristo. Por isso ele disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alegrai-vos e exultai, porque é vossa recompensa grande no reino dos céus. Mateus 5. O evoluído, que entende e sofre, compreende o valor destas palavras. Sabe que a ressurreição só é possível depois da paixão e que Cristo pôs em prática leis biológicas, demonstrando-lhes a inexorabilidade. Não há outra porta para escapar à dor senão essa, estreita e difícil. O evoluído tem os olhos fixos no Getsemane, fase de evolução biológica para todos. O problema final deste livro, depois de todos os outros, é a salvação do evoluído. Há 3 tipos humanos predominantes, cf. A Grande Síntese, capítulo 78, Os Caminhos da Evolução Humana. 1. O tipo sensorial, que vive exteriormente nos sentidos, é o selvagem, que forma grande parte até mesmo de povos civilizados. Sua fé e sua vida baseiam-se na força. 2. O tipo racional, que vive mais internamente, no cérebro, é o cerebral, tipo que, embora muitas vezes constitua classe culta e dirigente, ainda continua egoísta, isto é, isolado e, em geral, desorientado. Sua fé e sua vida baseiam-se na astúcia. 3. O tipo intuitivo espiritual, que vive ainda mais internamente, no espírito, é o evoluído, exceção biológica, sábio, altruísta, irmanado a todos os outros seres do universo, enquadrado no seu funcionamento orgânico, em que representa uma parte e tem uma missão. Sua fé e sua vida baseiam-se na honestidade. Cf. Capítulo 6, deste volume, A Lei da Honestidade e do Merecimento. Esse tipo constitui o ponto nevrálgico deste nosso livro. Cada tipo supera o outro pelo grau de evolução, como no progresso da vida interior.
o que significa aumento gradual de potencial, vida cada vez mais intensa, criação de novas formas, maior enquadramento e fusão nas forças biológicas e cósmicas. O evoluído representa o super-homem, o tipo ideal, o resultado de experimentações terrestres, a meta biológica do planeta. A ele, e não mais as massas de que falamos no início, dirigimos esta conclusão. Em favor dele, empreguemos de novo seus meios de defesa, frente à agressividade dominante no meio em que, no entanto, tem de viver. Toda sua defesa reside na evolução, ou seja, em sua sensibilidade que lhe tornou mais aguda a capacidade de percepção, permitindo-lhe sentir mesmo a distância, no tempo e no espaço, prevenindo-o contra os perigos. 2. Em seu conhecimento e sabedoria, em seu enquadramento universal, que o defendem das ilusões comuns, erros e sofrimentos correspondentes. 3. Em sua comunhão com as forças cósmicas a que está unido e que intervém, defendendo e socorrendo o segundo for justo, isto é, de acordo com merecimento e não por direito de conquista. 4. Na certeza de sua libertação da terra, por meio da morte, e, antes disso, no colocar o centro de sua vida e de seus tesouros fora da concepção normal ou, seja, do campo dos instintos e atrações comuns e, por isso, da zona das agressões. Sem dúvida alguma, a luta do futuro se travará entre o evoluído e o evoluído, porque esta é a mais substancial diferença entre os homens, o tipo biológico. Não esperemos, porém, que o evoluído empunhe armas. Sua estratégia consiste precisamente na mudança radical dos métodos humanos. Seu campeão é Cristo, que vence com a bondade, a justiça, o sacrifício e se impõe por merecimento intrínseco e não pela força das armas. A economia do evoluído não é a economia da posse ou do domínio, mas da renúncia, da providência divina. Se seu sistema não fosse completamente diverso dos sistemas terrenos, não representaria nenhuma vitória sobre eles. O evoluído, quando é agredido por um inferior, não responde humanamente, com violência, mas angelicamente, com bondade. Distingue-se do evoluído precisamente por não usar arma alguma. Sua força é a lei, isto é, Deus. Esta se encarregará de fazê-lo triunfar e protegê-lo. A evolução é fatal. Está no plano da criação e é vontade expressa de Deus. Portanto, o evoluído não deixa a seu irmão primitivo que quer prejudicá-lo e espoliá-lo, senão seu invólucro vazio, os tesouros humanos, isto é, os excrementos da vida. O involuído, que crê tê-lo subjugado, roubou-lhe apenas as pedras do cárcere para com elas construir sua prisão. É um ludibriado, vítima de sua própria ignorância. O evoluído, dando-lhe os excrementos de sua vida, com tanto esforço roubados, vai para mundos melhores, possuidor de bem diferentes riquezas. A distância percorrida já é enorme e o abismo que divide os dois tipos não pode mais ser eliminado. Porque existe a justiça divina, se há gozo para o pecador, haverá felicidade para o justo. Lázaro e o rico avarento estarão eternamente distantes. Abronde-se, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os dá passar para cá. Lucas 16:26. Dirijamos ao evoluído, ápice biológico, estas palavras de conforto. A maior parte da humanidade ainda se encontra fora de seu campo e destas derradeiras conclusões. É fatal, por justiça divina, que cada ser volte a seu lugar, segundo o próprio merecimento e valor. Fechamos assim este volume. Este novo trabalho, salvo da destruição da guerra, dos sofrimentos, das contrariedades, do abatimento físico e moral, está terminado. Se aprouver a Deus, amanhã recomeçaremos. Tudo está nas mãos de Deus, tudo a Ele pertence. Fazer sua vontade, nosso perfeito guia, é a felicidade máxima.
Porque nos leva pela alegria ou pelo sofrimento, pela vida ou pela morte, ao nosso maior bem possível. Basta segui-lo, satisfeitos e felizes. Amanhã, o esforço continuará ainda a traçar os aspectos infinitos do mutável e multiplice no relativo, continuará a narrar outros acontecimentos misteriosos, para cavar novos sulcos nas almas, em diferente clima histórico, com nova maturação de ambiente interior e exterior, de destino individual e universal. Estamos presos aos limites, algemados pelas dimensões desse nosso mundo. Só nos resta caminhar no tempo. Amanhã. Este novo trabalho é concedido a todos, como semente jogada nos campos, para que esse futuro seja mais completo, mais elevado, mais feliz para todos. Gubbio, Sexta-feira Santa, 1945. Conclusão. Da 2 Trilogia. Com este volume, A Nova Civilização do Transmilênio, encerra-se a segunda trilogia, isto é, o segundo ciclo, que é calmo, o da assimilação, sequência do primeiro, que é explosivo, fruto da inspiração. O primeiro ecoa e ressurge no segundo. Através dos 6 momentos e dos 2 ciclos, assisti à revelação progressiva de minha personalidade. Estas páginas, no fundo, nada mais são que a história do apocalíptico drama por mim vivido. Que peregrinação longa e tempestuosa! Sem pretensões sistemáticas, narrei, com verdade psicológica, como se desenvolveu minha personalidade. Não vão dizer, este só sabe falar de si próprio. Porque o meu drama é o drama de todos, a vida é uma só e o meu caminho é também o vosso caminho, o mesmo de todos. Falando de mim, falo de vós, que, como eu, estáis na mesma evolução do mundo. Creio haver vivido a suprema aventura, a aventura mais trágica e tremenda que o homem possa conhecer. Tive a força de dominar e contá-la a vós. Mas isso não é tudo. Estou num remoinho imenso, na imensa voragem da moderna vida humana. O meu drama fundiu-se no drama universal. Senti-lhe a imensa paixão, em meio de profundo sofrimento. Meu espírito triunfa, mas o corpo está cansado. Tentei superar a vida animal, mas a vida se vinga no mesmo plano animal que eu quis negar. Talvez se aproxime a boa irmã morte, morte para o corpo, vida para o espírito. Talvez esta seja a condição para que eu possa agora ouvir e entoar um canto mais sublime. Levo apenas esta mágoa. Eu poderia ter feito mais e não fiz, e não pude porque tive de despender as maiores energias de minha vida na luta pela vida, luta imposta a todos neste inferno terrestre, luta impiedosa ao lado do involuído. Os auxílios foram raros, agradeço-os imensamente. Mas, em geral, devo bem pouco a meus semelhantes, que só me deram desgostos e sofrimentos. Agora, não está falando a sua voz, que tantas vezes guiou minha mão nestes trabalhos, é a minha pobre humanidade abalada. O motivo dominante nas 2 trilogias é um único, o que para o leitor superficial parecerá repetição. O tema é uma alma que se aperfeiçoa, e a humanidade que se redime pela dor. Tentei-o porque assim me estava determinado. Os tempos modernos têm forma própria de martírio incruento. Só Deus sabe se a vitória me sorriu ou se fui vencido, se minha tentativa foi útil ou vã. Em sua imensa piedade me julgará mais pelo que tentei ou esperei fazer que pelo que realmente fiz. Há somente 3 lustros, minha pobre pena escrevia sua primeira mensagem, Natal de 1931, no silêncio da noite sagrada. Ouve-me. Levanta-te e fala. Falei e aquela voz se espalhou pelo mundo. Começou então a longa viagem de exploração no abismo interior, o abismo de todos, da vida, de Deus. E não retratei com minhas pobres palavras senão a sombra da vertigem experimentada. Em alguns momentos, o esforço titânico me arrebatou da órbita terrestre, para que depois eu aí tombasse de novo e sofresse mais. Assim sou, apocalíptico contraste de aspirações e misérias. Disse tudo sinceramente,
diante de Deus e da morte. Não tenho culpa de que tudo isso possa parecer a mentalidade moderna, megalomania ou forma patológica de elefantíase espiritual. Neste caso, a vida é assim mesmo. E eu, além de ator, também fui, como quem lê, espectador e, mais do que a causa, fui envolto pelo turbilhão do infinito. Vivi a agonia proveniente do tormento de necessitar do impossível e não saber alcançá-lo. Senti em mim um desespero cósmico, o do ser que quer subir, e não sabe. Meu lamento é tão grande como a terra, lamento do homem que procura na dor a sua redenção. É o lamento de Prometeu acorrentado, o lamento de quem traz no coração sublimes sonhos e verifica que a dura realidade cotidiana o desmente sempre. Por isso tudo, o conjunto da presente obra valerá mais pela tentativa que pelo que realmente foi feito. Isso de meu lado humano. Mas é certo que tal obra foi inspirada e querida pelo céu. Deus, portanto, conhece-lhe os fins e aplicações futuras. Algumas almas têm unicamente uma espécie de cobiça nostálgica da eternidade e não sabem viver senão fazendo violência, senão obrigando os seus a fazerem um raio de sua luz iluminar a tenebrosa noite da terra. E a divindade que clama neste inferno terrestre. Embora toda a vida física a desminta, aquela voz continua a clamar, e mesmo que o ser caia ela ainda clama. Embora pareça loucura, ela nos convida a lançar-nos na voragem do mistério, irresistivelmente. É sempre Deus que clama. O absoluto já está e nos atrai, a ânsia de alcançá-lo nos devora e o sentimos inatingível. O contingente, porém, nos acabrunha, nos cerca, nos estorva, asfixia-nos. Eis o grande drama. A matéria é inerte e o espírito, que quer vivificá-la, desce luminoso a seus escuros antros, tão escuros que aí agonize para se extinguir-se. A alma ouve ainda cada mundo o apelo divino e percebe desesperadamente a impossibilidade de responder. Daí nasce o drama da discórdia, mas também o contraste criador. Hoje meu corpo cansado, ferido pela tempestade, chora sua catástrofe humana, contingente. O espírito a oferece a Deus em holocausto e, como o Senhor, espera com alegria o futuro. Em que forma de vida ressurgirá das espirais dessa morte já aceita? A que extremos chegará a grande batalha? Bem eu sei, já o disse, mas pergunto a mim mesmo, para repeti-lo ainda, e o direi, se continuar a viver. Poder ver finalmente o mal aprofundar-se no abismo da autodestruição e o bem vencer. Eis a grande paixão. Com este volume fecha-se o segundo ciclo de uma tragédia individual na tragédia universal. Enquanto o mundo emprega sua atividade em acumular meios materiais para ruína e destruição e atividade teorética não cria, mas simplesmente varia de contínua a estéril disposição de meios já mortos, resíduos da criação dos gênios, este livro é uma ponte lançada para o infinito. Substitui a atual cultura exterior que não condena, antes, serve os instintos inferiores e é utilizada como meio para revigorá-los, por uma cultura de substância, de reerguimento biológico, que só tem valor enquanto apta para formar um homem melhor. Ao diabólico esforço das polêmicas corrosivas de palavras contra palavras, a tendência separatista de Satanás, representada pelo espírito de antítese de nossos tempos, pusemos em contraposição um contato mais íntimo com a essência da vida, um espírito construtivo de colaboração e amor. O mundo científico e politicamente fragmentado e dividido, dissecado até as raízes pelo separatismo, desorientado em face das grandes finalidades do ser, tentamos reunificá-lo, levá-lo às fontes da vida, dando-lhe novamente seu verdadeiro significado. Que não haja mundos separados, unidades demográficas ou circuitos econômicos, disciplinas científicas ou afirmações várias de Deus, dadas pelas religiões, mundos rivais em que explode o ódio, mas unidade biológica de todos os seres avançando pelo mesmo caminho da evolução, irmanados pelo esforço de redenção, seres amigos,
intimamente unidos pelo amor, uma vida menos hostil, mais ampla, mais franca, mais comunicativa, entre seres que se compreendem. Isto quer dizer abolição de fronteiras, vitória, libertação, progresso, pois é a unificação que nos faz subir até Deus. Na atual época dos separatistas, isto é, dos filhos de Satanás, esta é a voz dos unificadores, isto é, dos filhos de Deus. Só assim a realidade fragmentada poderá reencontrar em nós sua unidade. Os horizontes de nossa vida poderão dilatar-se e descobrir novas praias longínquas e desconhecidas. A vida de hoje adquiriu a trágica sabedoria das grandes horas em que reina a dor. O intelectualismo que hoje domina o pensamento é, diante desta realidade patente, vão e inútil. Crentes ou não, estamos todos pregados à cruz de Cristo. Na caminhada sem fim, quisemos indicar o único caminho de salvação. Concluamos, para aqueles que ainda não veem, com as palavras de São Paulo: ninguém se iluda, se algum dentre vós imagina possuir a sabedoria deste mundo, torne-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Certamente muitos não entendem. Mas, antes de sorrir como céticos, é bom refletir que os fundamentos da sociedade geralmente foram estabelecidos por homens de fé e não por homens apenas de ação. Estes vivem da vida alheia, fecundam, mas não criam, ajudam, mas não despertam a vida. Antes, os primeiros, que parecem utopistas e loucos é que a fazem surgir espalhando centelhas de luz, são os sábios sonhadores, e não os práticos, os que dão os maiores impulsos à humanidade. É bom refletir que o homem mais dinâmico e revolucionário não é o que grita e assalta, mas o que pensa, penetra a verdade e a enuncia sem agredir, que o homem mais destruidor no presente é o que pacificamente cria no futuro, limitando-se, diante do mal, a suportá-lo com paciência, a denunciá-lo cândida e, se preciso, heroicamente a todos. É bom recordar que o ataque mais poderoso, o ataque final, é desfechado, sob forma mansa e persuasiva, pelos verdadeiros demolidores, que ferem as raízes, e não pelos que seguem os caminhos da força que agem externamente e citam reações. O verdadeiro assalto é aquele que, através do amor e da verdade, leva à convicção. Pietro Baldi Gubbio, Páscoa de 1945. Fim.